Em tempos de coronavírus, o programa de hoje trabalha o tema da solidariedade social e quais os caminhos para enfrentarmos essa grave pandemia que aflige o mundo inteiro. Bem-vindo você que está nos assistindo, esse é o canal do Professor Adelino, onde debatemos o direito à cidade. Quem estiver no YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Vamos juntos! A disseminação do coronavírus desafia uma nova postura do Estado, que precisa ser presença forte, orientando, indicando caminhos, avançando em políticas públicas de prevenção. Mas também esse vírus desafia os hábitos da população. Todos nós somos convocados a assumir posturas de prevenção. É preciso que a sociedade em seu conjunto, liderada por um Estado forte, avance no enfrentamento dessa pandemia. Uma das estratégias fundamentais para se combater a disseminação do coronavírus é a informação. A população tem direito de saber como se prevenir. É preciso que o Estado, nas suas mais diversas esferas, a presidência da República, o governador e na nossa localidade o poder público municipal, esclareça a população, conscientize a população. A informação é um direito. Mas agora, nesse momento, a informação é um dever, no sentido de que ela possibilita o enfrentamento adequado a essa grave pandemia. Essa pandemia, ela traz uma situação muito grave e talvez uma situação sem precedentes na história moderna. Nós já tivemos graves epidemias, mas nenhuma foi tão devastadora e foi disseminada em tão curto tempo como essa. Por isso, é fundamental a solidariedade por parte do Estado, que precisa atuar na prevenção com políticas públicas, mas também a solidariedade entre o conjunto da sociedade. A solidariedade social ou o isolamento social é uma postura que nasce de um profundo afeto, de um cuidado, o cuidado para com o próximo. Então o fechamento de igrejas, o cancelamento de atividades culturais, de shows, tem a ver com essa dinâmica de evitar com que as pessoas se aglomerem, de que haja um número muito grande de pessoas reunidas no mesmo espaço. Essa é uma atitude muito importante. Mas ela coloca em questão as estruturas sociais que possibilitem esse isolamento, essa prática solidária de isolamento. Quem não tem casa, quem não tem onde se colocar em reclusão, sofre nesse momento. É preciso que a sociedade repense as suas estruturas. Mas nesse momento é fundamental também que cada um procure essa prática solidária, de cuidado, de afeto, de reclusão. O não contato nesse contexto de proliferação do vírus não significa uma atitude egoísta, muito pelo contrário. O não contato significa, inclusive, uma perspectiva de altruísmo, de afeto para com o outro. Eu sou capaz de me isolar pelo bem da minha comunidade. E é esse isolamento, ou melhor, a solidariedade social, que nós somos convocados a praticar nesse momento. Para falar de orientações médicas e sanitárias, tem as orientações do meu amigo, vereador em Campinas, o médico Pedro Tourinho, que inclusive atua aqui em Piracicaba, na nossa Santa Casa. Vamos ouvir o que ele tem a nos orientar. Olá pessoal, eu sou o Pedro Tourinho, eu sou médico, especialista em medicina preventiva pela Unicamp e quero aqui falar com vocês sobre o coronavírus. O coronavírus é um vírus que surgiu na China e se espalhou pelo mundo, já está instalado no Brasil e já existe transmissão entre as pessoas no Brasil. Os sintomas do coronavírus são tosse, dor no corpo, dor de cabeça, febre, nariz escorrendo e muitas vezes falta de ar. Quando uma pessoa evoluir com algum desses sintomas, não precisa procurar o serviço de saúde imediatamente. Se esses sintomas forem leves, se a gente tiver tosse leve, dor de cabeça leve, se a gente tiver dor no corpo leve, não precisa correr para o hospital, senão você pode contaminar as outras pessoas ou mesmo se contaminar. Quando procurar o hospital? Quando os sintomas forem intensos,
quando a gente tiver febre muito alta, quando ficar muito derrubado de cama demais e especialmente quando tiver falta de ar. Falta de ar é um sintoma que qualquer situação que a gente tiver sentindo falta de ar, dificuldade para respirar, imediatamente tem que procurar o serviço de saúde, procurar o médico. Não pode esperar em casa se estiver sentindo falta de ar. Mas uma coisa que é talvez das mais importantes de todas é o seguinte: o coronavírus é um vírus que se espalha muito facilmente pelo contato, né? Ele contamina as superfícies e a gente depois vai lá, tem contato com aquela superfície, pega o vírus e toca a mão, toca o nariz, toca os olhos e acaba contraindo o vírus. Então, coisa muito importante, lavar as mãos rigorosamente, várias vezes por dia, depois de qualquer contato, qualquer encontro, qualquer coisa, lavar as mãos, né, com água e sabão, funciona muito bem. Tem que lavar a palma da mão, lavar a parte de trás das mãos, lavar entre os dedos, lavar embaixo das unhas e lavar o punho. Então é um processo que dura cerca de 20 segundos de lavagem com água e sabão. Essa lavagem também pode ser feita com outros produtos, com álcool gel, com álcool 70% ou com outros antissépticos que têm uma ação demonstrada contra vírus. Isso funciona também e essa medida sozinha já dá para dizer que ela vai diminuir sensivelmente a sua chance de contrair o vírus, né? Então são medidas bastante simples de proteção individual que a gente tem que adotar para evitar que o vírus se espalhe. Da mesma forma, a gente deve evitar o contato muito próximo com as pessoas, buscar uma distância de pelo menos 1 metro, né, entre as pessoas, a gente evitar aglomerações com muita gente. Não devemos nesse momento participar de eventos esportivos que tenham muita gente, eventos religiosos, culturais, né, eventos familiares que juntem muita gente. Tudo isso nesse momento deve ser suspenso. Por quê? Porque a gente quer evitar que o vírus se espalhe e quando a gente se encontra em grandes multidões, aumenta muito a chance tanto da gente contrair quanto de quem está contaminado contaminar muita gente e dessa forma lotar, sobrecarregar os serviços de saúde. Então essas são as medidas básicas, né? Se você está tossindo, é muito importante ficar em casa. Se você não conseguir ficar em casa, tem que usar máscara ou tem que colocar, tossir no braço, aqui na dobra do braço ou em algum lenço descartável que depois você joga no lixo, né? Se você está com esses sintomas, não vá trabalhar. Não é hora de ter super-herói aqui, né, que com sintomas vai trabalhar, porque você pode acabar contaminando a sua empresa inteira, pode acabar gerando um grande prejuízo para muita gente. Então, essas medidas básicas de isolamento social são medidas centrais que, associadas a essas medidas de proteção individual, podem ajudar a gente a ter menos contaminação pelo coronavírus, um quadro que se espalha de forma mais devagar. Essa pandemia, ela tem colocado em questão esse modelo neoliberal que tem desmontado o Estado, transformando o Estado num agente não atuante. É preciso, nesse momento, um Estado que seja capaz de agir, de promover políticas públicas, de investir em ações de prevenção. Ficou mais do que evidente a importância do Sistema Único de Saúde, do SUS, né? Se não tivermos um sistema de saúde que possibilite um atendimento universal, nós vamos sofrer de forma drástica com essa pandemia. É preciso fortalecer o SUS e, junto com o SUS, todos os profissionais da área de saúde, particularmente os profissionais da saúde pública, que estão na linha de frente de atendimento da população em geral. Uma outra reflexão que nasce do ponto de vista político, não é, dessa situação grave que vivemos, é justamente a situação dos trabalhadores sem carteira, esses trabalhadores informais, com todo esse projeto desde da flexibilização das relações de trabalho, passando agora pela reforma trabalhista e pela retirada de tantos direitos. Nós temos uma população, primeiro, uma população desempregada, que precisa da presença do Estado, promovendo seguridade, garantindo os mínimos fundamentais para a sobrevivência. E nesse momento, o atendimento à saúde. Depois, nós precisamos de uma estrutura social que dê amparo para essa população que está sem carteira, que vive do dinheiro do dia a dia, do trabalho diário,
E num contexto onde não se tem trabalho, onde a sociedade pode parar por até 3 meses, como é que ficam essas pessoas? Por isso a importância de projetos agora, nesse momento, que não deixe a população brasileira abandonada. E é preciso pensar também no contexto da municipalidade, né? Nas cidades menores, aqui em Piracicaba, o que tem sido feito para, digamos assim, para resguardar essa população de diaristas, né? De quem trabalha sem carteira. Essa é uma interrogação importante, não é? É preciso que o poder público dê uma resposta. A nossa resposta é a criação de estruturas econômicas que garantam uma renda mínima para a população. Toda grave crise, ela exige uma liderança atuante. E esse é um problema que nós enfrentamos agora no Brasil, né? Nos falta nesse momento uma liderança que indique quais são as medidas fundamentais. Nós temos agora uma série de informações confusas. Inclusive, o presidente, que deveria ter uma postura exemplar, assume vários comportamentos equivocados, né, errôneos. Então é preciso pensar o papel da liderança. E aqui na municipalidade também, né? A figura do gestor público municipal deve ser quase que esse farol, né, que dê tranquilidade para que as pessoas não entrem em pânico, mas ao mesmo tempo que saiba dizer com clareza quais são as medidas que o poder público tem tomado para que a população seja protegida. É necessário uma ação atuante, uma presença constante, informativa, que dê aquela tranquilidade para a população, dizendo, né, apesar dos desafios, nós sabemos para onde vamos. Chegamos ao final desse nosso programa, né? Um tema muito difícil, muito delicado, exigente inclusive, mas uma mensagem que deve ser ressaltada é que só vamos enfrentar e vencer essa grave pandemia se assumirmos uma postura de cuidado. A ética do cuidado se torna central. A partir da ética do cuidado, da postura de solidariedade, nós devemos estruturar o nosso modelo de sociedade, com Estado que proteja os seus, mas ao mesmo tempo as nossas relações sociais cotidianas, a relação com o vizinho, a relação com a comunidade, a relação com a cidade. É preciso que todos os cidadãos se sintam acolhidos pela cidade. O direito à cidade é o nosso tema. Vamos juntos, com esperança sempre.